Tu és bendito, Jesus. Tu és bendito. Tu és bendito. Nós cremos que a cruz está vazia e o trono ainda está ocupado. O que o Senhor tinha para fazer já foi feito. O Senhor está no controle de tudo. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por este tempo. Peça para que Ele fale com você e continue falando através da palavra. Amado Espírito, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Na verdade, nós permanecemos neste lugar. Pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa nessa noite. Que a sua palavra mude os nossos conceitos, mude os nossos pensamentos, mude os nossos sentimentos. Tudo isso, ó Deus, para que estejamos alinhados ao seu querer, à sua vontade. Tudo isso para que cumpramos o nosso propósito, façamos a sua vontade acima de todas as coisas. Nos ensina a te amar mais. Que essa palavra nessa noite nos permita entrar num lugar mais profundo em Ti, para que possamos viver segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 1. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus. Tu os confiaste a mim. E eles têm obedecido a Tua palavra. Agora, eles entendem que tudo o que me deste vem de Ti. Vamos ler de novo esse versículo. Agora, eles entendem que tudo o que me deste vem de Ti. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles aceitaram e reconheceram de fato que vim de Ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo que é Teu, tudo que eu tenho é Teu,
e tudo que tens é meu. E neles eu sou glorificado. Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, no nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Amém? Esse texto Jesus está falando com Deus a respeito, com seu Pai a respeito do momento que viria, a respeito da crucificação. Sabe, essa oração ela é intrigante, porque nós estamos falando de um homem que estava prestes a entregar sua vida, a cumprir o propósito. Literalmente ele ia morrer por mim e por você. Sabe o que é interessante? Quando eu leio esse texto, eu me lembro de algumas situações que existem à nossa volta, que nós ouvimos dizer, talvez não vivenciamos, mas conhecemos. Por exemplo, quantos aqui já ouviram dizer que uma pessoa, quando ela está para ser morta numa prisão nos Estados Unidos, onde tem pena de morte, eles têm direito de escolher o prato de comida que eles mais gostam? Você sabe disso ou não? Sabe? Isso aí não é coisa de filme não, isso aí é verdade. A pessoa tem o direito, porque as pessoas acreditam que naquele momento, os últimos momentos da vida da pessoa, ela quer viver algo que faça ela bem, que satisfaça ela, que ela consiga morrer lembrando de algo muito bom, desfrutando de algo muito bom. Só que aqui nós estamos falando com Jesus, que não é literalmente horas, mas já estava próximo o tempo. E o momento que ele tem para falar com o Pai, em nenhum momento ele diz: traz aquele prato, traz aquela lasanha, Pai, aquela picanha. Não. A oração dele não está ligada à sua vontade. Ou melhor, quando nós olhamos a trajetória, a vida de Jesus, nós não encontramos Jesus querendo usar nada que ele tinha, o que ele tinha como autoridade em benefício próprio. Existem algumas coisas que ficam confusas às vezes na nossa cabeça, porque nós limitamos, dizendo, não, esse era Jesus, o Filho de Deus, e é por isso que algumas coisas eram diferentes, é por isso que ele fazia algumas coisas. Eu quero te dizer uma coisa: se ele era filho, você também se tornou filho.
se ele era filho, que a Bíblia diz que ele era unigênito, depois da cruz do Calvário, ele se tornou primogênito, que ele foi o primeiro de muitos. E você também se tornou filho. Pastor, mas o porquê que eu não vivo? Por que nós não vivemos de fato? É porque ele nos impediu? Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que separava o homem do lugar de intimidade, ele foi rasgado de cima a baixo. Aonde uns podiam entrar, foi liberado para você. E é esse ponto que eu quero que nós entendamos. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, a quem nós muitas vezes julgamos, nossa, ele era o Filho de Deus, tinha algo diferente, verdade. Se tinha algo diferente, é importante que você entenda: o que era diferente está acessível para mim e para você agora. Então essa não é uma justificativa para que nós não vivamos o que ele viveu. O que eu quero que você entenda, o que nós precisamos entender nessa noite, é que Jesus conseguiu, ou melhor, ele manifestou algo que estava dentro. Ele acessou um lugar, se assim posso dizer. Só que esse lugar, ele é disponível para mim e para você. Só que essa oração de Jesus revela muita coisa. Os momentos finais de Jesus, o que ele dizia revela muita coisa. E é isso que faz a diferença. Como assim? A Bíblia diz que ainda na cruz do Calvário ele libera uma palavra e diz: ó, Deus, Pai, mata todo mundo agora, que eles pecaram e quem tinha que estar aqui era eles. É isso que Jesus disse? Sim ou não? O que Jesus diz, gente? Perdoa, não é isso? Escute. O que fazia a diferença é exatamente que Jesus tinha estabelecido como estilo de vida, um lugar que ele encontrou. Porém, esse lugar é acessível para mim e para você. Só que quando nós olhamos essa oração, nós encontramos um homem maduro dizendo algo a seu pai. Não é uma criança birrenta dizendo: ó, puxa vida, olha só. É um homem maduro dizendo ao seu pai. Eu não sei se você sabe, o tema dessa conferência é ruiós. E ruiós, a palavra traduzida significa filhos maduros. E é por isso que eu queria começar lendo esse texto. Porque um homem como Jesus revela uma maturidade diante de uma circunstância. Eu não sei se você consegue entender o que acontece à sua volta. Ou melhor, o que a sua volta tem poder de revelar de você. Olhe para a pessoa do seu lado, diga para ela assim: ó, a circunstância, as dificuldades têm o poder de arrancar o que está aí dentro. Ela consegue revelar quem de fato você é. É por isso que eu acho lindo algumas coisas que acontecem. Eu me lembro de uma história de um dos vocais do Quarteto Alfa. Alguém conhece o Quarteto Alfa aqui, gente? Se alguém conhece, levanta a mão para me ajudar, senão vão me chamar de velho. Quarteto Alfa, né? É bem esse. Novo Som, alguém conhece? Ai, meu Deus. Eita, esse eu Levi, o senhor lembra, né? Eu me lembro que um dos vocais do Quarteto Alfa, eu não sei dizer qual que era exatamente, eu não lembro. Eu só lembro que eles passaram por um acidente.
e houve um capotamento. E eles conseguiram acessar esse homem, esse que fazia parte do quarteto Alfa. Ele estava entre as ferragens. E aí as pessoas que chegaram não conseguiam se conter, porque nos últimos momentos da vida dele, ele estava cantando um hino para Deus. Pastor, isso é fácil? Eu não sei. Eu só sei que num momento como esse, talvez, nós pensamos em diversas coisas. Se você já teve, eu não posso dizer oportunidade, mas vou pôr dessa forma, a oportunidade de passar por um acidente. Pastor, credo, a primeira coisa que você pensa é na sua família. Eu me lembro de um acidente que nós passamos em Goiânia. E um carro pegou o nosso carro no cruzamento, ele bateu no nosso carro aproximadamente 100 por hora, 120 por hora. O carro que nós estávamos, ele saiu rodando, levou a mureta que divide lá a avenida principal de Goiânia. Diz que a mureta chegou a quase 10 metros de altura, de tão forte que foi a pancada. Para vocês terem uma ideia, o meu carro naquela época ele tinha um cilindro a gás e a mureta de concreto, ela foi até o cilindro de gás, ela só não continuou entrando para dentro do carro, na traseira, porque o cilindro de gás parou ela. E enfim, quando aconteceu aquele acidente, um dos jovens começou a chorar dentro do carro, gritar e dizer que estava tendo hemorragia interna. O outro que realmente estava tendo uma hemorragia que não era interna, dava para ver que era sangue para tudo quanto é lado. Estava preocupado com o óculos dele, ele falava, alguém me ajuda, eu queria meu óculos. E eu me lembro daquele momento porque eu vivi uma das guerras mais intensas espirituais. Enquanto tudo aquilo estava acontecendo, tinha pessoas em volta do carro dizendo, olha lá, a pessoa, o menino está morrendo, o homem está morrendo. E eu fui para o cruzamento, eu coloquei a mão na cabeça, eu vi aquele carro totalmente destruído, e eu disse, Deus, é agora. Eu não sei se você já passou pela circunstância, ou em algum momento da sua vida, o diabo quis falar com você. Pastor, credo, às vezes ele quer falar com você. E eu ouvia claramente o diabo dizendo assim, não foi Deus que mandou vocês para cá? Cadê o seu Deus agora? Olha o carro como está. Como que você vai voltar? Como que você vai voltar com a sua família? E naquele momento, a primeira coisa que eu lembrava era da minha esposa, das minhas filhas, da minha família. Só que por outro lado, o diabo também queria gerar no meu coração uma incredulidade. E naqueles dias eu tinha assistido um filme, que talvez você assistiu Desafiando os Gigantes. Alguém já assistiu? Se você não assistiu, é uma boa pedida. E aí tem um momento que ele levanta as mãos para os céus, o ator principal, e ele diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te amar. Se o Senhor não me der, eu vou continuar te amando. Vocês lembram disso? Eu naquele cruzamento, eu levantei as mãos para os céus e disse, Senhor, com carro, sem carro, eu vou continuar te amando. E é como se o diabo fosse literalmente calado, e agora eu já não ouvia mais a voz do diabo, mas eu fui tomado por uma intrepidez, e entrei dentro do carro, eu coloquei a mão no jovem, falou que estava tendo hemorragia interna, eu falei, hemorragia interna, vai embora agora em nome de Jesus. E orei por eles, depois nós fomos para o hospital, enfim, etc. Deixa eu pular um pouco mais aí, senão a gente vai... Só que nós chegamos no outro dia de manhã, num lugar que nós íamos ficar 30 dias em ministração lá. Para ministração das 7 da manhã às 10 da noite. Minha esposa já estava lá com as minhas filhas. E eu tinha voltado buscar um dos meninos que tinha ido de avião no aeroporto. Só que eu lembro que quando eu cheguei, e aí minha esposa me veio ao encontro, eu não conseguia me conter. Eu chorava compulsivamente. Compulsivamente. Pensando na possibilidade de perder
minha família, minha esposa, os meus filhos. Não sei, né? Talvez era eles que ia perder, porque quem ia morrer era eu. Mas só o fato de não ver eles, para mim, aquilo já era muito forte. Pastor, o que isso quer dizer? No momento mais difícil da sua vida, o que mais tem valor para você, toma o seu pensamento, toma os seus sentimentos. E aqui Jesus, por mais que não era exatamente o momento da morte, ele não estava preocupado com nada disso, ele estava preocupado em ter conseguido cumprir o propósito, fazer aquilo que o Pai tinha dito a ele. E ele ainda faz uma oração por aqueles que iam ficar. Jesus revela uma maturidade nesse texto e em toda a sua trajetória, que ela sim serve como referência para mim e para você. Jesus viveu todas as fases, assim como você nasceu, criança, juventude, adolescência, juventude, depois se tornou adulto. E a Bíblia diz que não foi encontrado nele erro e falha nenhuma. Pastor, o que isso quer dizer? Ele veio provar para mim e para você que é possível passar por aqui e não se envolver e não se corromper com o que é daqui. Só que para isso nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos buscar em Deus um lugar que nos leve a viver em maturidade, aonde as circunstâncias, quando nos apertarem, o que de fato saia para fora seja a vontade de fazer aquilo que Ele nos chamou. Pastor, a minha família não é importante? Também é importante. Tudo isso faz parte daquilo que Deus te deu. Só que numa circunstância, o que sai para fora é o que de fato nós somos. Sabe? Às vezes nós somos imaturos diante de algumas circunstâncias. E queremos desfrutar de algumas coisas que Jesus disse que nós viríamos, ou melhor, que nós veríamos ou faríamos. Só que desde já eu quero que você entenda algo. Existem coisas que Deus quer fazer através da minha e da sua vida, mas Ele não quer usar menino, Ele quer usar homens e mulheres. Pastor, criança, não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade. Pastor, o que é maturidade? Quem estava na escola Ruiós segunda-feira já ouviu um pouquinho sobre isso. Maturidade é você saber o que tem que fazer e fazer o que tem que fazer, independente do que você está sentindo. Não é só saber o que tem que fazer, mas é fazer o que tem que fazer, independente do que você está sentindo. Aqui Jesus talvez tinha um sentimento no Getsemane, ele tinha um sentimento. Qual era a oração de Jesus no Getsemane, gente? Vou fazer o que eu quiser, era isso? A primeira característica de uma pessoa madura, ela sabe muito bem o que tem que fazer e não se importa com o que está sentindo. Quantos aqui são pai de família? Levanta a mão só para me saber. Uau! Você crê que Deus usa você como um supridor na sua casa, sim ou não? Deus te deu um trabalho para cuidar da sua família, amém? Ok. Crendo nisso, você acredita que o trabalho que você tem foi Deus que te deu, amém? Amém? Segunda-feira, se você não estiver sentindo de ir para o trabalho, você vai ou não vai? Responde, gente. Vai ou não vai? Por quê? Eu sou macho, pastor. Eu que cuido da minha casa. Isso faz parte de maturidade. Como assim? Se nós quisermos desfrutar daquilo que Deus nos separou como filhos de Deus, nós precisamos entender que Ele vai literalmente nos usar como filhos e filhas maduros. E a primeira coisa que um filho maduro faz é não fugir das suas responsabilidades.
filho maduro, ele não foge das suas responsabilidades. E quando nós olhamos aqui, Jesus está dizendo, o que eu tinha para fazer, eu fiz. Eu só não estou entregando diante do Senhor o que não era para ser, mas tudo que era para ser está aqui. Sabe o que é interessante? Aqui Jesus tinha tido uma perca, sim ou não? Alguém sabe quem era a perca ou não? Sabe ou não? Judas. Quem era o filho da perdição, gente? Hã? Só que aqui ele não está falando, eu lamento muito porque eu perdi um. Muito pelo contrário. Ele disse, o que o Senhor colocou na minha mão, eu fiz. Preste bem atenção. Deus tem procurado homens e mulheres que parem de buscar um lugar de justificativa. Homens e mulheres que parem de transferir a culpa ou aquilo que não deu certo. Deus está procurando homens e mulheres que parem de se queixar daquilo que não aconteceu. Pastor, mas me jogaram no chão, fizeram isso e aquilo comigo. Não importa o que fizeram com você, o que importa é a resposta que você dá com o que fizeram com você. Veja só, um homem que decidiu entregar a sua vida por alguém que não merecia, porque nós não merecíamos. Mas ainda assim ele diz, o que tinha para fazer eu fiz. Sabe por quê? Porque ele não ficava dizendo, céus, terras, coitado de mim, pastor, parece que para mim tudo dá errado. Eu sei que não tem ninguém assim hoje aqui, mas às vezes pode ser que tenha alguém ouvindo, gente. O que eu quero que nós entendamos que quando a Bíblia diz filhos maduros, ruiosos, ele está dizendo pessoas que pararam de dar justificativas, pararam de alegar o erro dos outros e assumiram a sua responsabilidade e disseram, eu vou fazer o que foi colocado na minha mão. Não importa o que fizerem comigo, eu vou continuar respondendo aquilo que Cristo me chamou para fazer. Gente, às vezes nós gastamos tanto tempo buscando um meio para dar uma desculpa, que perdemos tempo que poderíamos estar empenhando para dar uma resposta para aquilo que Ele nos chamou. Só que tem um detalhe, quem é bom em dar desculpa, em justificativa, não é bom em mais nada. Eu vou te dar um exemplo. Quando você pega duas crianças lá que acabaram de brigar, você chega, opa, o que está acontecendo aí? Qual é a primeira coisa que acontece, gente? Foi ele. Gente, isso aí já veio de Adão já. Já veio de Adão. Não, quem começou foi ele. Não é sempre assim? Nunca foi. E aí quando você fala com o outro fala, não foi eu, mas só tem vocês dois. Deixa eu te falar uma coisa. O lugar que Deus quer nos levar para literalmente manifestar o poder e a glória dele através de nós e o reino dele é um lugar onde você para de culpar os outros e diz, eu vou assumir o que é minha parte. Eu vou assumir o chamado, porque justificativa é lugar, ou melhor, é linguagem de criança. Quando nós olhamos aqui, Jesus está dizendo, o que tinha para fazer eu fiz. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4.
verso 1 diz assim: afirmo, porém, que durante todo um tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. É só, ele está dizendo que enquanto o filho, lógico que ele vai dizer depois a respeito da lei, da graça, ok? Só que ele está dizendo uma coisa que de fato ainda é verdade, até na lei do nosso país. Se você for comprar um terreno que tem lá 3 irmãos que recebeu aquele terreno como herança, se um desses irmãos ainda for de menor, pode vender o terreno, gente? Hã? Só se for diante do juiz, o juiz assinar e etc. A burocracia é muito maior. Porque ele precisa ter a idade para fazer isso. Esse texto está dizendo o seguinte: que enquanto o filho não atinge a idade correta, ele nada se difere de um escravo. Lógico que eu volto a dizer que ele vai dizer acerca da lei e da graça. Só que é também disso que eu quero falar nessa noite e nós entendamos. Escute, enquanto eu e você, nós ficarmos pensando que algumas coisas são separadas para uns, é porque essa verdade de herança não entrou no nosso coração, não tomou a nossa mente. Escute, é importante que você entenda acima de todas as coisas: todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga isso para a pessoa do seu lado, diga: você é filho, você é filha. Pastor, mas se eu sou filho, por que tem coisa que eu não consigo viver como filho? Porque existem coisas que nós só vamos viver se nós de fato amadurecermos. Deus precisa, nosso Pai precisa olhar para nós e dizer: eu confio. Quando eu digo isso, eu não falo de um erro, porque Deus sempre vai te perdoar. Ele vai dizer: eu acredito em você. Eu estou falando do reino de Deus, que é algo que está acima de mim, de você. A minha pergunta para você é: o evangelho que você está vivendo é suficiente para você, ou você acredita que existe algo mais? A minha pergunta para você é: você já viu algum paralítico levantar? Você já viu algum cancerígeno ser curado? Você já viu algum morto ressuscitar? Pastor, o que é isso? Isso aí é conto de fadas. Não, esse é o reino de Deus que está separado para mim e para você. Enquanto nós não vemos isso, nós precisamos dizer: eu estou aqui, eu assumo a responsabilidade, eu vou crescer. Escute, tem mais. Enquanto houver pessoas que não ouviram acerca do reino e da verdade, essa responsabilidade é minha e é sua. Para de transferir para o evangelista, para de transferir para o pastor, porque o ID é para todos. Não, pastor, tem que buscar a Deus. Escute, quem entende que é filho, tudo que ele quer é ficar perto do Pai. Quem entende que é filho, tudo que ele quer é se relacionar com o Pai. Porque quando você começa a se relacionar com o Pai, algumas verdades vão tomando conta de você. Isso vai crescendo. Os nossos valores começam a ser mudados. A gente para de brigar porque pegaram o nosso carrinho, sabe? Para de brigar porque pegaram o nosso lugar. Não, nosso carrinho. Nós começamos a entender que existem coisas muito mais importantes. Existe uma resposta que Deus está esperando de mim e de você, que vai além disso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7.
Deixa eu te falar uma coisa. Quem de fato está encontrando um lugar de maturidade, essa pessoa está descobrindo quem de fato ela é. Quem de fato seu pai é. Como assim? Antes que nós leamos o texto, Jesus sabia quem ele era. E sabia o que ele veio fazer. Quem era de fato o seu pai. Essa é uma resposta que você precisa ter constantemente. Quem você é. O que você está fazendo aqui. Pastor, credo, é? Não, eu só vim para o culto. Não, Deus não te chamou só para vir para o culto, não. Deus te chamou para manifestar os céus na terra. Pastor, quem eu sou? Você é um filho de Deus. Pastor, mas a circunstância, sabe o que é interessante no texto que nós lemos? Jesus diz assim, ó, eu rogo para que o Senhor não tire eles daí. Tem crente achando que veio para a igreja para viver as 1000 maravilhas. Escute, a 1000 maravilhas é você estar com Jesus, meu irmão, mas a circunstância ela vai bater na sua porta. Até porque Jesus disse, ó, não tira ele de lá. Sabe por que Jesus disse que não era para tirar eu e você daqui? Porque ele acreditava que eu e você aqui faríamos a diferença. Escute, para de ficar choramingando e decida se levantar e dizer qual que é a minha parte. O que eu tenho que fazer? Tiago capítulo 1, verso 7 em diante diz que nós temos que orar e pedir sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a um homem agitado pelo... Semelhante a um homem... Vamos lá, vamos... Antes de ler esse aqui, é como a onda do mar agitada pelo vento, mas vamos ler que esse versículo é interessante, 1:7. E ele termina dizendo assim, não pense tal pessoa que conseguirá alguma coisa do Senhor. Tiago capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peço-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Esse texto pode voltar para Atos capítulo 7. Eu lembro que meu pai tinha uma oficina e eu vivia na oficina. E ele falava, filho, procura coisa melhor para fazer. Na hora que ele falava medicina, eu entendi oficina. Só que eu lembro que o meu desejo era ser um mecânico porque meu pai era. Só que quando eu comecei a crescer, comecei a ver outras coisas de outra forma, eu percebi que não era isso para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós começamos a encontrar um lugar de maturidade, tudo começa a ficar muito claro. Você começa a deixar claro e definido o que você quer para a sua vida. E quando você define o que você quer para a sua vida, você não vive mais em inconstância falando eu quero ser isso, quero ser aquilo. Você começa a perseguir aquilo que você lançou como alvo. Escute, antes que nós lermos o texto, o nosso alvo, o meu e o seu, é viver e se manifestar como filhos maduros aqui na terra. Escute, pastor, e como que é uma pessoa madura? É uma pessoa que consegue lidar com as suas emoções, com as suas inconstâncias, ou melhor, não anda mais segundo o seu sentimento. Esse é o segundo ponto que eu quero deixar. Tinha muito mais coisa aqui, mas uma pessoa madura decide viver acima dos sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, não é isso? Tem gente que diz assim, ó, faz o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para você fazer o que está no seu coração. Mentira, a Bíblia não diz isso. Não é fazer o que está no coração, é fazer a vontade do Pai. Pastor, e andar acima das emoções, o que é? É
Perdoar as pessoas fáceis? Não. Isso aí, ó, ainda é para pessoa imatura. Ah, é, pastor? É. Pastor, nem perdoar eu consigo. Então deixa para lá que a gente não vai. Mas perdoar já é para pessoa que ainda está num processo de maturidade. Como assim? Quando uma criança bate na outra, o que o pai faz? Vem cá, vai lá pedir perdão, não é isso? Não é? Uma pessoa que está vivendo, buscando um lugar de maturidade, perdão não é mais o problema para ela. Na verdade, ela vai um pouco além, não é qualquer coisa que fere ela. E ela não para diante do sentimento. E é esse lugar que Jesus conseguia viver. É esse lugar que Jesus revela que ele mantinha-se constante. O que estava fora não roubava o que estava dentro. Escute, o que está fora não pode roubar o que está dentro. A circunstância, os problemas, o que dizem ao seu respeito, não pode roubar o que Jesus disse no seu interior. Se ele disse que você é filho, que você é filha, nada muda isso. Pastor, mas tem dia que eu estou bem, tem dia que eu olho no espelho e eu estou me achando o Brad Pitt. E tem dia que eu estou me achando, deixa pra lá. Escute, não. Preste bem atenção. Você é filho nos dias maus. Você é filho nos dias bons. Porque a circunstância não tem poder de roubar a sua identidade. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Eu e você não podemos estar fundamentados no que está à volta, porque maior é o que está dentro. O que Ele liberou para mim e para você, o que Ele liberou sobre você, é muito maior do que essa circunstância, é muito maior do que esse problema, é muito maior do que o não que você recebeu. Quando nós começamos a viver acima das nossas emoções, nós estamos caminhando ou trilhando o caminho de maturidade. Até porque é importante que você entenda, você como cristão é referência. Paulo é um cara tão maduro que ele diz assim: olhem só para Jesus, é isso que ele diz? Ele diz, ó, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem é maduro chama a responsabilidade para si. Ah, mas pastor, ele não tinha problema. Ele tinha. Houve uma das cartas que Paulo escreveu, ele estava numa cadeia que era o esgoto de todo reino. Ele estava com fezes até a cintura, e ele escrevia. Uma das cartas que você está lendo, que você acha bonitinha, ele estava vivendo nos piores momentos da vida dele. Mas o que estava à volta dele, o cheiro, o mau cheiro não roubava o bom perfume de Cristo. Vamos lá para Atos capítulo 7, para a gente acabar, senão a gente não acaba. Vamos ler a partir do verso 39, ou 37. Nós não lemos tudo. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus o levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos antepassados, e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes o rejeitaram e em seu coração retrocederam ao Egito. Clamaram a Arão: faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela época, eles produziram um ídolo em forma de bezerro
Ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração. Uma grande celebração em homenagem às suas mãos, o que suas mãos tinham produzido. Por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregassem aos cultos de astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que oferecesse sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguesse o tabernáculo de Moloque e a estrela dos seus deuses Refã, ídolos que fizeste para adorá-lo. Por essa razão eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Vamos lá para o 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou, ainda, onde seria o lugar do meu repouso? O meu repouso. Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas as coisas? Homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Pausa. Para você entender, essa aqui é uma mensagem que está sendo pregada. Agora o verso 54. Olha só quem estava ouvindo a mensagem, como reagiram. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele e arrastaram para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, esse declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Se você for ler o texto todinho, o capítulo todinho, você vai ver que Estevão está falando de algumas coisas que Deus tinha feito, algumas coisas que Deus tinha falado ao povo. Só que o povo, ao invés de submeter aquela voz, eles ficaram irados, disseram: quem é esse aí? Começaram a lançar pedras sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma das coisas que me chama a atenção aqui. Saulo estava ali, vendo tudo que estava acontecendo. Só que todo mundo começa a apedrejar. Imagine você, aqui na frente, todo mundo lançando pedras sobre você. Para alguém te desmaiar, ele tem que ter uma mira muito boa, ele vai ter que acertar no meio da sua testa. Se ele não conseguir fazer isso, não te desmaiar, você vai ver todo mundo tacando pedra. Se você conseguisse ver alguém tacar a pedra em você, se você estivesse aqui na frente, se você estivesse vivo, o que você ia fazer? Se batesse em mim, caísse perto, Igor, o primeiro que estiver na frente. Não, pastor, toda ação tem uma reação.
Para quem é carnal, sim. Para quem é espiritual, para quem é maduro, não. Pastor, credo, por que eu quis ler sobre Estevão? Estevão, já não era mais Jesus, agora é Estevão. E ele toma uma pedrada, e ao invés de revidar a pedrada, ele termina a sua vida dizendo: Pai, perdoa eles. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que muita gente conta isso como conto de fadas. Como assim? Perdoar, andar a segunda milha e etc, sofrer pelo Evangelho. Eu sei que muita gente fala isso como se isso não fosse acontecer. Mas eu quero te dizer, o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos maduros o suficiente a ponto de dizer: a pedrada pode vir, eu não vou revidar. Só que por muito menos, às vezes só uma fechadinha só no trânsito, só uma. Pastor, não taquei pedra, mas talvez o que você falou é pior do que pedra. Como a gente responde a algumas circunstâncias, algumas pedras que são lançadas em nós. Pastor, o que o senhor está dizendo? Escute, por mais que te doa, por mais que me doa, eu e você precisamos buscar um lugar mais maduro. E sabe qual é esse? A pedra caiu no chão, pode cair perto, mas eu não vou revidar, porque eu não estou aqui para isso. Pastor, como assim? Se eu fico aqui tomando pedrada e procurando quem foi que me deu pedrada, eu deixo de olhar para o lugar que eu jamais devo parar de olhar, que é para os céus. Enquanto eles tacavam pedra nele, ele viu o céu se abrindo. Se eu e você conseguimos andar acima das circunstâncias, nós vamos ver o que ninguém à nossa volta vê. Aí a sua atitude vai ser diferente. Aí a minha atitude vai ser diferente. Sabe por quê? O nosso posicionamento está ligado àquilo que nós vemos. Os 24 anciões, os querubins, eles se prostram e dizem: Santo, Santo, porque o que eles veem é belo. Sabe por que ele conseguia não olhar à sua volta? Porque ele continuou olhando para o lugar correto. Enquanto eu e você estivermos olhando para o lugar correto, as pedradas não vão nos impedir de caminhar. Quem é maduro sabe de onde veio, para onde vai voltar e para onde tem que olhar. Agora, para finalizar, os músicos podem vir e a gente já vai ensaiando para acabar já. Sabe o que é interessante? Sabe por que eu falei de Saulo? Tem algo intrigante aí. Saulo aqui já tinha matado muita gente em nome do Deus dele. Preste atenção. Saulo aqui já tinha perseguido muitos cristãos. E ele está ali vendo todo aquele apedrejamento. Onde foi lançado as capas, gente? Aos pés de Saulo. Para mim aqui, a cabeça de Saulo começa a pirar. Pastor, como assim? Saulo perseguia os cristãos, e agora ele está diante de um cristão que está sendo apedrejado e não devolve uma pedra sequer. Segundo, talvez Paulo começou a pensar e disse assim: puxa vida, como que é isso? Eu estou matando em prol de uma verdade, eu estou matando em prol do que acredito, e ele decidiu morrer pelo que ele acredita. Escute, o nosso posicionamento, a nossa maturidade precisa alcançar quem está à nossa volta. E a decisão de Estevão de entregar a sua vida por uma verdade superou aquele que matava por uma verdade. Escute, o Evangelho me chamou e te chamou para nós morrermos por uma verdade, não para matar por ela. Foi isso que Paulo disse: como assim? Eu mato por aquilo que eu acredito,
aquele ali decidiu morrer por aquilo que acredita. Escute, esse era o segredo de Estevão. Ele não queria matar por uma verdade, ele estava disposto a morrer por ela. Quando o evangelho alcança a mim e a você, sabe por que nós não sentimos pedradas? Porque quem está morto não sente nada. Pastor, por que Estevão não devolveu nenhuma pedrada? Quem está morto não sente nada. Qual é o caminho de maturidade, meu irmão? Procure um lugar onde você e eu, nós precisamos encontrar esse lugar. Nós morramos para a nossa vontade e entendamos que existe uma vida que vem dos céus. Existe um chamado, existe um porquê está aqui. Pare de alimentar um sentimento errado. Pare de olhar para o lugar errado. Quem foi que está com a pedra? Eu lá quero saber. Eu não quero tirar os olhos daquele que é o autor e consumador da minha fé. Eu quero continuar tendo essa visão dela, dos céus, não importa. Ei, acorde. Nós estamos perdendo tempo com muita coisa como filhos de Deus. Nós estamos nos embaraçando com muita coisa. Tem coisa que está querendo tirar o seu foco do olhar que precisa estar em Cristo. Pastor, por que não deu certo? Porque aquilo, para de olhar à sua volta. Mantenha o seu olhar em Cristo. Daqui a pouco você vai ver o céu se abrindo. E você vai dizer: eu vejo o céu se abrindo. Você vai ver o trono dele. Isso significa que ele continua no controle. O meu desejo e o seu como filho de Deus tem que ser ter uma visão dos céus. Quando eu e você nós nos relacionamos com ele, essa verdade vai tomando conta de nós. E você vai dizendo: meu Pai, eis-me aqui, eu quero fazer sua vontade. Existe um fogo que queima dentro de mim. Você se aproxima tanto de Jesus que o perfume dele começa a ficar em você. E aonde você passa, as pessoas começam a olhar e dizer: ei, tem algum cheiro diferente aí, eu quero esse cheiro. Para de ficar envolvido com conversinha falando do governo, falando de não sei o que, porque a minha e a sua dependência está em Deus. Olha para o céu. Nós precisamos amadurecer, assumir a nossa responsabilidade e decidir caminhar acima das nossas emoções. Se coloque de pé. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus chorou, é verdade. Só que eu quero te dizer uma coisa. Até do choro, a Bíblia diz, sabe o que ela disse? O choro dura quanto, gente? Uma noite. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu a história de jogadores de futebol que tiveram dificuldade para ir para o treino, não tinha dinheiro, não tinha comida, já ouviram? Que era de área livre, que morava em lugares desfavorecidos, já ouviram isso? Que se tornaram jogadores milionários. Conhecem? Você conhece também amigos desses caras que morreram no tráfico, já ouviram falar? O que fez a diferença do jogador com o amigo que morreu no tráfico se eles nasceram no mesmo ambiente? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que faz a diferença no mundo? Todos nós somos filhos, mas a diferença é o que você dá como resposta como filho. Todos estavam no mesmo ambiente. Uns morreram no tráfico, viraram ladrão, outros viraram jogador. Sabe por que você pode se queixar e dizer: ó céus, ó terra, nada dá certo, isso não é para mim, e ficar se lamentando, enquanto a pessoa que está do seu lado está dizendo: isso é para mim, eu quero viver o que Deus tem.
verdade que o sol nasceu para todos, é verdade. Só que em cada região ele traz uma sensação térmica. Pastor, todos são filhos, mas a resposta que você dá é o que vai fazer a diferença. Como nós reagimos. Pastor, dificuldade, gente, eu não vou falar de dificuldade, senão a gente fala a noite toda. Sabe por que nós vamos falar de dificuldade? Porque o foco não é a dificuldade. O foco é que Ele te deu autoridade para vencer qualquer coisa. Só tira o olho do lugar errado. Feche seus olhos, vamos orar. Coração para Ele. Diga: Espírito Santo, eu quero nessa noite dar resposta. Eu não quero ser mais uma pergunta, eu quero ser a resposta. Chega de duvidar, eu quero estabelecer um caminho. Chega de viver em inconstância, eu quero viver o que o Senhor me chamou. Chega de caminhar por aquilo que eu estou sentindo. Leva-nos a viver um lugar de maturidade. Feche seus olhos. Fale com Deus. Diga: Senhor, eu quero ver. Diga: Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Se eu e você nós tivermos uma visão dele, não importa o que vai estar acontecendo à nossa volta. Eu queria que você ficasse à vontade, se você quiser se ajoelhar, se prostrar, se sentar, eu não sei. Mas você pode falar com Deus nessa noite e dizer: Senhor, eu quero ver, ó Deus. Eu quero ver o Senhor, ó Deus. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Me entregar totalmente. Talvez no meio dessa oração algumas coisas vão querer tomar o seu coração. Alguns sentimentos, decida entregar ele ao Senhor. Mas está tão difícil. Libere o seu coração para ele nessa noite. Lançai as vossas ansiedades aos pés do vosso Deus. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida
fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Veja Ele, que os nossos olhos sejam abertos nessa noite. Vou entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Não fuja da sua cruz. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Eu sinto que existem coisas que ainda precisam ser entregues nessa noite. Por isso eu queria que você saísse do seu lugar, procurasse alguém para orar junto. Pastor, para que você vai orar? Por que eu vou orar? Para que essa pessoa seja encorajada hoje a entregar tudo diante de Deus, as suas emoções, os seus pensamentos, para que a vontade dele se estabeleça. Saia do seu lugar, ore junto com alguém. Vamos unir a nossa fé neste momento. Decida entregar ao Senhor e dizer: Espírito Santo, ajuda o meu irmão, o seu filho, ajuda a minha irmã, a sua filha, a entregar tudo diante do Senhor. Talvez seja as suas emoções, seja lá o que for. Nessa noite, Deus quer te tocar. Os seus olhos vão ser abertos, uma visão dos céus vos será dada. Vamos, faça isso.
Faça isso. Pastor, eu não consigo. Essa oração vai quebrar esse sentimento agora. Que o Senhor arranque agora tudo aquilo que te impede de viver o propósito como filho, como filha madura. Toda dúvida vai embora. Aonde havia morte, eu declaro a vida de Deus. A vida de Deus tocando a sua vida agora. Os seus olhos vão sendo abertos. Pastor, as pedras doeram. Hoje Jesus te cura. Para que você volte a olhar para o alvo. Oh, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas ali um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos, entrega tudo ao Senhor. Vamos. Não, pastor, eu faço as coisas quando eu quero. Não, não tem nada a ver. Deus está te chamando para um lugar de maturidade. Quem caminha pela verdade não caminha por emoção. Entrega o seu eu, os seus pensamentos. Vamos fazer uma fogueira neste lugar. Vamos colocar o nosso eu, o nosso ego, as nossas emoções. Toda vez que você decide fazer isso, os céus vão se abrir. Vamos. Ele quer aumentar o fogo nessa noite. Decida colocar lenha. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Deixa ele queimar nessa noite. Queimou todos os outros amores. O fogo está aumentando. Rachou da calababa. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me
entrega vai ser motivo de conversão a outros. Você decidir se entregar para a morte ao invés de matar, vai ser motivo de conversão de outros. As pessoas vão olhar para a sua vida e dizer: eu quero o que você tem. Tem um fogo em você. Vamos, deseje esse fogo. Diga: eu quero viver. Eu quero viver. Por mais que doa, por mais que eu chore, eu quero amadurecer. Eu quero ser um filho maduro. Eu ainda pode me queimar. Diga isso. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Vamos! Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir Vamos! queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Chega do lado do seu irmão e faz assim, ó. Faz assim nele, faz. Dá aquela batidinha. Pastor, o que isso tem a ver? A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: quando você chegar numa cidade, você for pregar a palavra e ninguém te receber, sabe o que você faz? Até a poeira vai ficar para trás, mas eu não vou parar. Sacode a poeira, mas não para. O propósito não para. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, melhor que você quiser.